Russell Westbrook é considerado por muitos a lenda mais polêmica da NBA. No auge da carreira, ele foi lendário, registrando estatísticas impressionantes não vistas há 50 anos. Ele superou o recorde de triplos-duplos de Oscar Robertson em uma temporada. Mas apesar do seu sucesso, seus defeitos também eram muito evidentes. Por isso, ele sempre teve críticos. Porém, ao envelhecer e perder o mesmo atleticismo, Westbrook enfrentou uma fase final agonizante na NBA. Já é raro achar alguém que goste de vê-lo jogar. Parece que isso também aconteceu muito rápido. Sua reputação desmoronou num piscar de olhos. Neste vídeo, vamos analisar como e quando essas 4 lendas da NBA foram desprezadas no fim de suas carreiras. O que mudou para a reputação deles cair tão rápido? O momento exato em que a percepção sobre Westbrook mudou drasticamente foi em 6 de novembro de 2021. Antes disso, vamos voltar um pouco no tempo. No verão de 2021, os Lakers fizeram uma troca bombástica para adquirir Russell Westbrook dos Wizards. Quando essa troca ocorreu, alguns se preocupavam com a adaptação incerta de Westbrook no elenco. Mas inicialmente não foi considerada uma troca ruim. Todos que eles cederam eram jogadores de apoio. Kentavious Caldwell-Pope e Kyle Kuzma foram fundamentais para os Lakers vencerem o título no ano anterior. No entanto, com LeBron tendo grande influência dentro da organização, ele teria feito uma pressão enorme para que a diretoria contratasse Westbrook de qualquer maneira possível. Eles logo se arrependeriam dessa decisão. Na verdade, logo após a saída de Westbrook, Dave McManaman da Entertainment and Sports Programming Network disse, abre aspas, fontes disseram à Entertainment and Sports Programming Network que todos os membros da organização envolvidos na troca por Russell Westbrook, incluindo James, admitem que avaliaram mal a situação e assumem parte da culpa. Isso nos leva ao dia 6 de novembro de 2021. No seu 10º jogo pelos Lakers, Westbrook teve uma das piores atuações da carreira. Apenas um acerto em 13 arremessos e 6 turnovers. Foi esse jogo que fez os torcedores dos Lakers perceberem, isso não vai dar certo, vai? Enquanto Westbrook teve média de triple-double no ano anterior pelos Wizards, agora ele estava em um papel onde o ataque não era construído ao redor dele. LeBron e Anthony Davis eram os principais jogadores do time, e Westbrook, como terceira opção, teve dificuldade em impactar. Esse jogo fez a torcida dos Lakers se voltar contra ele. Fez todo mundo perceber que, mesmo jogando com 2 dos melhores jogadores da liga, Westbrook ainda não consegue se adaptar. Em todo jogo apertado, quando Westbrook tinha a bola no último quarto, ele cometia algum erro absurdo. O contrato dele foi o principal catalisador desse ódio. Ele recebia 44 milhões de dólares, sendo o mais bem pago do time. Agora, Westbrook não é um cara que deixa as coisas subirem à cabeça, mas chegou a um ponto de ruptura, porque ele soube que outras crianças na escola também chamavam seus filhos de Westbrook. Estava tão ruim que até a família dele foi afetada. Em quadra, sua má seleção de arremessos, seus passes descontrolados e todas as suas bandejas na cesta, até mesmo os arremessos mais simples, ele tinha dificuldade, porque tudo o que fazia, ele dependia do atletismo. Quando o atletismo de um jogador diminui, ele depende dos fundamentos e do quociente de inteligência de basquete que o Westbrook nunca teve. Movimentar-se sem a bola é uma habilidade pouco praticada pela maioria dos armadores, pois raramente o fazem. Mas para Westbrook, isso é algo que ele sempre tentou evitar. Mais importante, Westbrook não queria se sacrificar pelo bem maior. Ele frequentemente demonstrou frustração por ficar no banco e reclamou com a comissão técnica sobre o tempo de jogo irregular. Para ser justo, muita culpa realmente vai para os Lakers. Eles admitiram que Westbrook não era uma boa opção para este time. Alguns anos depois, ele teve, uma leve redenção em Denver. Westbrook conseguiu recuperar sua antiga glória vindo do banco, mas o dano já estava feito. Em só uma temporada e meia nos Lakers, sua reputação foi destruída. Ele imediatamente se tornou um jogador de contrato mínimo e está muito difícil até mesmo conseguir ser contratado por um time da NBA.
A menos que ele consiga provar que pode ser um contribuinte positivo para ajudar um time a ganhar o campeonato, a imagem de Westbrook nunca vai se recuperar. É uma pena para um dos jogadores mais icônicos da história da NBA, um jogador que fez todo mundo ficar insensível ao termo triplo-duplo. Carmelo Anthony. Melo e Westbrook são jogadores diferentes, mas tiveram trajetórias de carreira muito semelhantes. Quando Melo envelheceu, seu declínio foi mais lento. No verão de 2017, ao ser trocado de Nova York para Oklahoma City, esperava-se que ele e Paul George se unissem ao jogador mais valioso Westbrook para formar um trio competitivo pelo título. Ninguém sabia na época, mas essa troca iniciou a queda da carreira de Melo. Ele nunca foi terceira opção em outros times, então ser forçado a recuar foi algo que não gostou. Agora, se você acompanha o Melo durante toda a carreira dele como eu, todos nós sabemos que ele tem um certo ego. Quando Jeremy Lin se destacou em Nova York, Melo ficou com inveja de seu sucesso. Até Amari Stoudemire, ex-colega de equipe, reconheceu que nem todos gostavam do sucesso de Lin. Tudo isso foi logo esquecido quando Melo levou os Knicks à melhor temporada desde Patrick Ewing. Porém, isso foi só um fenômeno de uma temporada, pois os Knicks ficaram fora dos playoffs nos 4 anos seguintes. Então, quando chegou ao Oklahoma City, a reputação de Melo como um jogador perdedor estava mais forte do que nunca. Ao entrar nesse time, era hora de mudar isso. Ou será que não? Assim como nos primeiros jogos de Westbrook em Los Angeles, dava para perceber imediatamente que Melo nunca iria se encaixar em Oklahoma City, não por causa das suas habilidades, mas por causa da sua atitude e do seu ego. Na maioria das posses, ele queria assumir, jogar de frente e partir para o 1 contra 1, tentando driblar várias vezes. Ele estava tentando fazer a mesma coisa que fazia em Nova York. Os Knicks aceitavam isso na época porque não tinham opções melhores. Com o tempo, Melo envelheceu e seus isolamentos perderam eficácia. Ainda assim, ele acreditava que podia ser esse cara. Isso criou uma situação desconfortável em Oklahoma City, com Melo acreditando que merecia um papel maior. Em vez disso, ele foi relegado a ser principalmente um arremessador de perímetro, meio que como Kevin Love em Cleveland ou Chris Bosh em Miami. A questão é que, diferente desses dois caras, Melo não é bom em nenhuma outra parte do jogo além de pontuar. Ele não sabe passar, não sabe defender e não se esforça. Às vezes, ele ficava parado no canto por muito tempo esperando um passe, provavelmente o melhor papel que podia ter. Westbrook e George são armadores melhores que Melo, e já vimos esse caso quando 3 estrelas se unem. Um cara tem que se sacrificar mais do que os outros dois. Claro, Melo não foi o único culpado, mas assumiu a responsabilidade por jogar abaixo do esperado, resultando em eliminação na primeira rodada dos playoffs para o jovem Utah Jazz, na pior série da carreira de Melo. Essa série foi um resumo de como Melo é como terceira opção, errando todos os arremessos, um cara que literalmente não contribui com mais nada para o jogo. A passagem de Carmelo Anthony por Oklahoma City durou só uma temporada e marcou o início do declínio de sua carreira. Aqui todos perceberam que Melo não era mais uma estrela. Na verdade, isso foi um microcosmo de toda a carreira dele. Não foi só em Oklahoma City que ele era um buraco negro. Em todos os times onde jogou, foi igual, por isso só avançou da segunda rodada uma vez. Apesar de popular, talvez Melo não fosse tão bom quanto pensávamos. Ray Allen foi uma das estrelas mais discretas de sua geração durante grande parte da carreira. Draftado na mesma época de Kobe, Allen Iverson, Tim Duncan, Kevin Garnett, Dirk, Vince Carter, T-Mac e Paul Pierce, Allen sempre pareceu menos popular que eles. Por isso, e por ser uma pessoa legal fora das quadras, Allen era uma estrela respeitada. Ele quase nunca aparecia em manchetes negativas e era querido pelos colegas. Porém, só quando ele foi para o Boston Celtics e depois para o Miami Heat que a mídia nacional passou a lhe dar mais atenção. À primeira vista, pareciam um núcleo inquebrável. Ao relembrar seu tempo em Boston, Ray teve uma rivalidade crescente com Rondo, o que o afastou dos demais colegas de equipe.
E no final das contas, sua saída de Boston, Pierce e Kevin Garnett descreveram o rei como sendo frio. Ele raramente saía com eles fora do basquete, ele era, sabe, mais introvertido do que eles. Ray se sentiu desrespeitado quando, numa reunião, Doc Rivers disse que Avery Bradley seria o novo titular como ala armador. Isso deixou Ray tão chateado que não houve reconciliação. Após os playoffs de 2012, Ray se juntou ao Miami Heat, seu maior rival. Não culpo o Ray, nem a maioria dos torcedores do Celtics o culpa por se sentir desrespeitado. Mas se juntar ao Miami Heat, esse time, logo depois de perder o jogo 7 para eles, e ainda alfinetar Boston na saída, isso dói. Essa não foi uma contratação normal de pós-temporada. Para os Celtics, isso foi uma traição. Lembra quando Kevin Durant foi para o Warriors? A hostilidade contra ele ficou absurda. Além de se juntar ao rival, tornou o Warriors imbatível. Isso afetou a liga, pois ninguém mais ganharia nada. Obviamente, a ida do Ray para o Heat não chega nem perto do impacto do Durant, mas foi um dos motivos pelos quais o Celtics perdeu o status de candidato ao título. LeBron e o Heat já eram os mais odiados do basquete, e Allen aumentou isso com sua traição. O Celtics era o adversário mais forte do leste com chance real de vencê-los, mas não é mais. No fim da carreira na NBA, Ray fez o arremesso mais marcante da era Heat. Curiosamente, poucos veem esse arremesso como parte do legado de Ray Allen. Eles veem como o arremesso que salvou a carreira de LeBron. Scottie Pippen passou todos os seus melhores anos como coadjuvante de Jordan, exceto talvez por uma ou duas temporadas quando ele se aposentou brevemente para jogar beisebol. Basicamente, quando você é o Robin para o Batman do Michael Jordan durante toda a sua carreira, é quase garantido que você vai querer provar para o mundo que pode ser mais do que isso. E se isso não bastasse, Pippen também estava sendo severamente subvalorizado no salário. Ele assinou um contrato de 7 anos em 1991 por apenas 18 milhões. Nos anos 90, salários da NBA cresceram e jogadores assinaram contratos acima de 100 milhões de dólares pela primeira vez. Mas Pippen, estando preso a um contrato de 7 anos, ficou irritado e frustrado porque os Bulls não queriam renegociar. Ele estava tão inquieto com o contrato em seu último ano em Chicago que chegou a ameaçar não jogar. Esse foi o começo de todo mundo começar a mudar sua perspectiva sobre ele. Sim, era o sexto mais bem pago do time, mas suas ações afetaram a química do grupo. Ele tornou os treinos e jogos tão insuportáveis que parecia não se importar mais nem aparecer. Após a aposentadoria de Jordan, Pippen buscou novos ares em outro lugar. Isso nos leva à temporada 1998-1999. Ele se juntou ao Houston Rockets para supostamente criar um novo supertime com Charles Barkley e Hakeem Olajuwon. Mas foi mais como se ele tivesse ido para uma casa de repouso. Os Rockets tiveram problemas o ano inteiro, em parte pela má forma de Charles Barkley, mas principalmente pela atitude de Scott e sua falta de dedicação em construir algo em Houston. Acho que, à medida que Scott se aproximava dos seus anos finais, a única coisa com que ele se importava era recuperar o dinheiro que sentia ter sido roubado dele. Acho que quando Scott se aproximava dos anos finais, só se importava em recuperar o dinheiro que achava ter sido roubado. Mesmo em Portland, eles venceram muitos jogos, mas Pippen estava desinteressado. Além disso, ele foi criticado por torcedores. Como líder e ex-campeão 6 vezes, ele não fez o suficiente para guiar os jovens Blazers pelo caminho certo. Lembra que eles eram chamados de Jailblazers porque sempre se envolviam em confusões fora das quadras? Bem, isso poderia ter sido evitado se Pippen tivesse assumido a responsabilidade e guiado eles para um caminho melhor. Ele simplesmente não se importou. Enquanto ele se afastava para a aposentadoria. Enfim, pessoal, esses foram alguns grandes nomes da NBA muito celebrados em seu auge. No fim de suas carreiras, eles eram muito odiados. O público mudou a percepção sobre eles. Até hoje, a reputação deles segue ruim. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, até a próxima. Paz.